Hoje nós temos à mesa duas grandes empresárias, mulheres, sócias, diretoras criativas. A gente começou fazendo algumas bolsas, acessórios, e isso foi crescendo e a gente foi entrando mais pro meio da moda. A gente vendia na faculdade, né? A gente chegava, comprava o tecido, as ferragens, o forro, e era realmente muito interessante o modelo da bolsa e acabava muito rápido. As amigas da faculdade acabavam comprando as bolsas. Isso do segmento de luxo não foi uma escolha nossa no início. E às vezes eu acho que a verba não precisa ser tão grande se você tem criatividade. Então eu acho que desde o começo da nossa história a gente sempre pensou em surpreender a cliente. A gente não queria que a roupa chegasse antes da pessoa. São detalhes, né? E no final das contas a gente sente que é esse tipo de coisa que te diferencia. Não adianta pegar a melhor influenciadora, a que tem mais seguidores. Você tem que entender o seu nicho. Também foi um pulo do gato, né? Sobre investir patrocinado no Instagram direcionando para o site. As metas que a gente dá, a gente às vezes acha, vamos forçar, vamos dar essa meta, porque vai dar. Quando a gente vê, duplicou. O que vocês fizeram e fazem de diferente como característica, personalidade, Tati e Sil? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil, onde pessoas comuns constroem resultados incomuns e compartilham a jornada do empreendedorismo e de construção de marcas com vocês. Hoje nós temos à mesa duas grandes empresárias, mulheres, sócias, diretoras criativas. Já contextualizo mais para vocês, sou Carolina Wilde e estou aqui com meu parceiro de vida e de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio e mais um episódio de marca, né, que é o que a gente gosta de falar, esse universo que a gente vive. E é uma marca que é interessante, né, a gente entender a história, como que eles trabalham, né, como que eles operam, porque não é sempre que a gente encontra uma marca que já está no mercado há 19 anos. Né? Então imagina o que já não teve de história, de experiência e o quanto de insight, né, que não vai sair, insights que com certeza vocês vão poder utilizar para melhorar os resultados de vocês. Missing Cloth é uma marca que se posiciona no mercado de segmento de luxo da moda, está há 19 anos aqui. Hoje, no Cidade Jardim, um dos shops também mais luxuosos e mais queridos aqui. E hoje nós estamos na mesa com Tati e Sil aqui para compartilhar toda essa jornada e conhecimento com vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, que delícia de convite. Muito bom. Adorando vocês apresentando desse jeito, com esse poder de comunicação. Eu queria até só desenvolver. Obrigada. Muito bom. Mas a gente quer conhecer a história de vocês, a história da marca. Nós recebemos aqui no podcast já algumas empreendedoras e empreendedores que foram do segmento da moda e tiveram muitos desafios. E a gente sabe que esse mercado é um mercado sedutor. Muitas pessoas sonham em empreender no mercado de moda, no mercado de luxo ainda mais, mas é difícil fazer isso dar certo e por tanto tempo. Então eu queria muito que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, quem é Sil, quem é Tati, como tudo isso começou, e depois a gente puxa para esses desafios do mercado da moda e do mercado de luxo. Eu sou a Sil e eu conheci a Tati no cursinho. A gente estava prestando faculdade para fazer publicidade. E eu sempre quis fazer faculdade de moda. Mas meu pai falava, filha, você vai fazer faculdade de moda, o que você pretende? E eu não tinha uma ideia fixa na cabeça, mas eu tinha um interesse. E naquela época, eu não conhecia ninguém que fazia faculdade de moda. Eu não conhecia ninguém que trabalhava com moda, mas eu me interessava muito. E aí eu falei, tá bom, pai, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma faculdade, a publicidade, e vou fazer moda também. Porque se eu não me der muito bem com moda, eu tenho uma faculdade garantida. E ele falou, tá bom. Quando eu comecei a fazer as duas faculdades, era muito puxado, porque era uma faculdade de manhã e outra faculdade à tarde. Então, eu almoçava na segunda faculdade, fazendo a lição da primeira faculdade, chegava à noite em casa e tinha que fazer a lição da segunda faculdade. E queria só fazer a de moda, né? Exatamente. E era muito corrido. E aí eu tinha que marcar um médico, tinha que fazer alguma coisa e começou a ficar difícil. Mas eu já comecei a falar demais. Não, mas é isso mesmo. E aí acho que a afinidade já começou a ir. Porque eu também queria fazer publicidade, não tinha essa cabeça de fazer moda, mas eu queria fazer artes plásticas. E aí tinha essa questão, vou fazer artes plásticas, né? Vou fazer o quê? Vou fazer quadro, vou vender. Mas eu tinha essa coisa da veia artística, porque eu estudei numa escola Waldorf, que tem muito isso, né? Dessa pedagogia que tem muito essa veia artística. E aí também comecei a fazer artes de manhã e publicidade à noite.
E começou essa loucura, então a gente já começou nesse ritmo acelerado quando a gente era muito nova. E aí a gente se juntou, né? E começamos a inventar alguma coisa para trabalhar. Foi uma invenção mesmo, porque a princípio a gente não começou trabalhando com moda. A gente começou pintando algumas mesas. E eu fico pensando, a gente tinha uma cara de pau, porque assim, a gente pintava a mesa e a gente não via problema nenhum em sair com a mesa era pequena. E ficava bonito o que a gente fazia, a gente não via problema nenhum em sair para andar na Gabriel, em São Paulo, Gabriel Monteiro da Silva é uma loja que vende móveis, e a gente falava, não, a gente apresenta e a gente vende. É uma rua. É uma rua, eu falei. Não é uma loja. É uma rua, desculpa. E a gente com essa cara de pau, então a gente já tinha essa coisa de vamos vender. Que e legal. aí a gente começou, resumindo, a gente começou depois fazendo algumas bolsas, acessórios, e isso foi crescendo e a gente foi entrando mais para o meio da moda. A gente vendia na faculdade, né? A gente chegava, comprava o tecido, as ferragens, o forro, e era realmente muito interessante o modelo da bolsa e acabava muito rápido. As amigas da faculdade acabavam comprando as bolsas. E eu lembro que um dia a gente estava conversando e não sei quem falou, um dia imagina eu ter um ateliê, que delícia ter um ateliê, a gente poder criar e ficar fazendo o que a gente gosta. E quando a gente pensou isso, a gente se conectou nesse momento, porque a gente tem essa veia criativa, mas não tinha essa pretensão, né, de chegar onde a gente chegou hoje, até porque hoje em dia eu falo, a gente é louca, porque a gente tinha que ter feito todos os tipos de faculdade, né? Tinha que ter feito direito para entender sobre as leis, né, trabalhistas, os códigos do consumidor, teria que ter feito business, teria que ter feito psicologia, finanças, né? Eu falo psicologia para lidar. O RH, assim, é uma coisa que a gente tinha que saber muito, mas é tudo um pouco de feeling, né? E sabe por que isso é muito legal? Porque quando vocês percebem, vai para o empreendedorismo, não existe a escola, né? Exato. Para os empreendedores. Todos nós tivemos que ir buscando conhecimento com mentores, na prática, mas não tem uma escola que nos prepara para este momento, né? E é isso, acho que a gente tem essa coragem, né? Para empreender, você precisa de uma coragem, porque às vezes é o seu feeling, às vezes... E eu, graças a Deus, a gente tem eu tenho uma Tati de sócia, porque acho que as nossas trocas enriquecem muito. Às vezes eu Tati, tô insegura, tô preocupada. Ela fala, calma, vai dar certo, eu já tô vendo como vai ficar. E vice-versa. Eu digo mesmo, porque assim, uma vai segurando a onda da outra. Quando uma fala vai... Tá bom, vamos, sabe? E você tá sozinho deve ser muito difícil, né? Deve ser muito difícil. Eu acho que esses dias eu até comentei que se fosse para eu criar todas as empresas que a gente criou sozinho, eu não teria nenhuma. Porque assim, é tanta coisa para se preocupar, tantos pratinhos que você tem que fazer girar ao mesmo tempo e em sinergia, que eu admiro, né, quem tem um negócio e toca esse negócio sozinho logo do começo. Porque quando você está grande, você tem dinheiro, você contrata time, profissional qualificado, beleza, mas na hora de estruturar um negócio sozinho, demanda demais. Nossa, né? é exatamente isso que a gente fala diariamente. Como equilibrar esses pratinhos? Eu acho que é o nosso maior desafio, porque a gente ama criar, mas a gente tem que cuidar de tudo. Então, a gente tem que sentar com o contador para pensar qual regime é o mais apropriado, como é que a gente faz, estamos crescendo. E a gente tem que aprender em todas as áreas. E a gente tem que criar, porque a gente que cria, a gente que desenha a coleção, a gente que pensa no tema, a gente que faz a pesquisa, que busca os aviamentos. E é a parte que a gente mais gosta. E a mente tem que estar livre também, e a mente né? Sabe qual o momento que eu mais crio, que acho que a Tati também, né? Nas férias. Olha. Nas férias, a gente está com a final cabeça... de semana, quando você não tem ali, porque assim, a gente pisa no escritório hoje, é uma demanda tão grande que assim outro dia até falou, acho que eu vou colocar uma placa aqui, na hora que não pode entrar, porque todos os departamentos, marketing, financeiro, produção, atacado, administrativo, a gente tem todos os departamentos dentro do escritório, né? Ainda tem a área de piloteiro, todo mundo volta pra gente. Então, a gente chegou no escritório, todo mundo assim, bate na porta e vai. E assim, lá dentro do escritório, a gente não consegue fazer isso, de parar e criar alguma coisa, que é só resolver pepino, equilibrar todos os pratos, falar, você faz isso, então tá ok isso, tudo bem, substituir isso por aquilo. E a gente tem essa dificuldade de soltar o controle, porque a gente sempre controlou tudo e tem a nossa energia, tudo tem um toque do que é a nossa verdade, né? Então, todos os projetos que a gente vai fazer, a gente pensa, isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a Missing Cloth? Tem, então, fechado. Vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, mas vamos fazer porque isso conecta com a gente, né? Aí depois vem o financeiro, mas vocês são loucas, tal. A gente fala, calma, mas a gente tem um motivo, tal.
Então, eu acho que a gente tem essa coragem de topar tudo. Eu e a Tati, desde o começo, a gente carregava, varria, limpava. Vamos, é para fazer? A gente faz acontecer. Legal. Nem que a gente não saiba como, a gente faz acontecer. E acho que voltando um pouquinho para o passado, para contar um pouquinho a nossa história, a gente fazia tudo muito manual. A gente pintava essas mesas, a gente confeccionava essas bolsas. Não era a gente que costurava, mas a gente comprava todos os materiais. A gente começou a fazer acessórios. Mas o acessório a gente comprava as correntes, a gente cortava, a gente fazia ou costurava, ou pegava um cristal e ia inventando. A gente ficava inventando no ateliê um monte de coisa e, nossa, ficou bom, funcionou, vamos testar. Nesse momento já tinha nascido a marca ou ainda não? Ainda não, ainda não. E aí as pessoas ficavam loucas, porque a gente usava, nossa, tá muito bacana, tá muito legal. E aí a gente falou, então vamos começar a falar, vocês precisam vender. Vamos fazer um dia de vendas, então a gente precisa de estoque. E a gente sempre falava, não tá bom o estoque, não sei se tá bom, quanto é pouco. E a gente não começou com um investimento. Por quê? Porque a gente começou na faculdade. Então os nossos pais, eles falavam, a gente sentou com eles falaram, vocês podem começar, contanto que não atrapalhe o estudo de vocês e contanto que não seja uma brincadeira. A gente falou, pode deixar, a gente tinha que mostrar para eles que a gente tinha uma responsabilidade. E a gente foi indo muito passinho, acho que a gente sempre faz tudo com um passinho de formiguinha, né? E aí a gente fez essa venda, a gente conseguiu juntar a mercadoria e fez essa venda, que foi uma venda para as amigas, e a gente conseguiu vender quase tudo em um dia. Estoque. Que legal. Que acho que foi super bacana. E depois disso convidaram a gente para uma feira de acessórios, né? Que foi a Mostra Acessórios. Que é uma feira que vende para os lojistas, então é atacado. E, na verdade, a gente era tão nova que a gente não sabia de nada. Assim, a gente realmente achava, tinha aquela mentalidade ainda de que trabalhar com moda era essa parte gostosa, só essa parte gostosa, que pra gente é gostosa de criar, né? E de fazer toda essa magia acontecer. Isso. E conta. Não, e aí a gente tem que montar o stand, a gente montou o stand, era eu e a Tati, não tinha uma ajudante, não tinha nada, era eu e ela. Tinha que montar o stand, é fácil, tem que fazer uma peça de cada, tem um mostruário, as clientes vão tirar um pedido, então, vamos fazer um bloco de nota organizado, com número, né? As coisas iam fluindo, né? E aí a gente chegou no primeiro dia na feira, vamos então dar um monte de opção, né? Fivela dourada, fivela prateada, a gente fazia cinto também, cinto dupla face, que usa de um lado. Bombando. De repente a gente se viu com o stand bombando e a cliente falava, você pode mudar? Pode. E a gente sorria uma para outra anotando. Só tirando depois pedido. do trabalho. Na faculdade ainda, só tirando pedido. Em nenhum momento a gente parou e pensou, quem vai fazer isso? Como né? que eu vou entregar? E eu acho que movimento gera movimento. Então as pessoas passavam, viam o nosso stand lotado e paravam ali, queriam também. Nossa, o que é isso? Só pedido. Almoçar, imagina, a gente nem almoçou, né? Mas era uma alegria só, quanto pedido. Ou acabou a feira. A gente, nossa, é esse o caminho, né? Chegamos no escritório, porque acho que foi num final de semana, enfim. Chegamos no escritório, a gente começou a computar o pedido. Daí alguém falou pra gente, eu não sei se foi o namorado da Tati, estava junto, falou assim, mas meninas, como é que vocês vão fazer tudo isso? Assim, para cada colar vocês demoram, sei lá, 1 dia, 2 dias. A gente, boa pergunta. A gente falou, final de semana que vem vocês podem vir, a gente traz os namorados, eles ajudam, aí tinha... A gente comprou tanta corrente para fazer os colares que elas deram um nó. E os 2 namorados tentando tirar aqueles nós das correntes. E a gente, calma que vai dar certo. Aí passou 3 dias, nada tinha andado, né? Porque a gente não tinha o know-how para... Produzir em escala, né? Volume. Exatamente. E aí que a gente não tinha feito a conta do custo que é contratar mais pessoas, fazer uma matriz para... Tinha que profissionalizar, não tinha como fazer aquilo, né? Então acabou que tudo que a gente estava achando, que aquele dinheiro que vinha, a gente teve que investir e a gente teve que terceirizar toda essa produção. Continuou com carinha do feito à mão, continuou, mas a gente teve que terceirizar. Então, acho que a gente tem muitas histórias dessas que a gente passou, assim, sabe quando você aprende na marra? Legal. E aí, nesse caso, a gente tinha que despachar esses pedidos. Então, assim, liga para o banco, pergunta como é que faz boleto bancário, como é que faz a nota fiscal, como é que faz tudo. Só que a gente não colocou a nota fiscal dentro do pedido na hora de mandar. Porque então, ninguém tinha explicado pra gente que a nota fiscal tinha aqui dentro do pedido. E aí começaram a ligar as multimarcas. Oi, Sil, tudo bem? Quando é que a gente recebe o pedido? Eu, nossa, mas eu já enviei faz 1 semana, faz 10 dias. Espera aí que eu vou te passar o código. A gente passava. Bom,
foram várias clientes ligando, a gente descobriu que estava toda a mercadoria parada na Polícia Federal. Porque estava tudo sem nota fiscal. A gente ligou para o contador, porque a gente já tinha empresa aberta e tal, mas estava muito no início. E aí ele falou, meninas, eu falei, mas vocês não explicaram essa parte, ninguém contou. E aí eu acho que assim, a gente foi aprendendo. Eu acho que hoje em dia tem ferramentas, hoje em dia você joga na internet, tem muita ferramenta, é muito mais fácil. Naquela época, eu falo assim, parece que faz muito tempo, mas eu sinto que faz muito tempo que era muito difícil, a gente não tinha para quem perguntar. E até o empreendedorismo se fala mais hoje, né? Muito. Tá em alta agora. E faz, não tinha internet, né? Exato. 19 anos atrás. Pensa que a gente, É quando a doido, gente né? começou com a empresa, assim, que a gente tinha que ir atrás de fornecedores de tecido, aviamento, botão. Hoje você coloca na internet, você procura. Antigamente não tinha, a gente saía pelo centro. A gente ia perguntando de loja em loja, sabe? Então a gente queria achar mais fornecedores de cinto. A gente ia na loja da onde a gente comprava o couro e perguntava: você conhece alguém que faz cinto? Será que vem algum fornecedor? Ah, eu tenho essa pessoa. Escrevia no papel, passava, a gente ligava. Então a gente foi tudo buscando conforme a necessidade, né? Então acho que a nossa história hoje a gente acho que tem um bom caminho pela frente, mas a gente passou por todas as etapas e a gente já foi. Todos os funcionários que trabalham com a gente falam, eu já fiz sua parte. Então, eu sei muito bem o que você precisa fazer e eu estou aqui para, junto com você, te ajudar, porque eu já fiz. Já coloquei no sistema, já fiz o cadastro, a gente já fez essa parte, a gente já vendeu no atacado, a gente já tirou o pedido, a gente já foi vendedora quando tinha que vender, porque quando a gente começou, depois desse processo, a gente tinha um ateliê na Vila Madalena, que metade era loja e metade era o escritório. Então, a gente estava trabalhando, quando chegava alguém para comprar, a gente parava de trabalhar e atendia. Então, a gente era vendedora, a gente passava no caixa, a gente que mandava todo o extrato para a contabilidade, a gente já fez todas as partes, né? Então, a gente, hoje em dia, claro, a gente não faz de tudo, mas como a Tati falou, tudo volta para a gente. Então, a gente tem que decidir, a gente que... Delegar. E como que foi esse momento em vocês realmente se posicionarem a marca no mercado de luxo e fazerem, né, essa, vamos chamar assim, de grande chave de virada e estarem ali no Cidade Jardim, que é um shopping também ali, né, muito frequentado pela classe A. Porque a gente falou aqui dos desafios que vocês tiveram no começo, eu queria que vocês trouxessem um pouco assim desse posicionamento também de marca e como foi crescer ali dentro. E você contou um pouco pra gente nos bastidores, vocês cresceram junto com o shopping, né? Então é legal compartilhar. Crescemos junto com o shopping, mas isso do segmento de luxo não foi uma escolha nossa no início, né? Porque eu acho que quando você está mais maduro, você senta, faz um business plan, você pega e fala, eu vou vender tal produto para tal. Para a gente, não. A gente começou fazendo aquilo que a gente gostava, porque a gente era muito nova, né? Então, quando a gente teve a loja, nossa primeira loja foi na Vila Madalena, mas quando era mais profissional, assim, quando o negócio começou a ficar mais profissional, foi na Lorena, que é no Jardins, o bairro Jardins, em São Paulo. E ali que a gente começou a entender qual que era a cliente que estava se conectando com a gente. Porque, na verdade, a gente fazia pra gente. Tá? É aquela brincadeira assim, a gente fazia pra gente. E, sem querer, a gente começou a perceber que a gente começou a fazer alfaiataria. E a gente estava se conectando com uma mulher que era um pouco mais madura do que a gente. Perfeito. Que era uma mulher que a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, a gente era nova ali trabalhando, mas a mulher de 30 e 30 e poucos, ela queria comprar a nossa marca, e a gente tinha 20 e poucos. Então, a gente começou a entender com quem a gente estava se conectando depois. E o shopping, que foi atrás da gente, as pessoas começavam a ver a gente daquela maneira, e a gente olhou e falou, tá bom, já entendi, eu sou assim, né? A marca é assim. E aí a gente começou a ir atrás dessa nossa cliente. Mas hoje a gente vende, por exemplo, a gente tem uma marca que não... Claro que a gente vende para uma menina mais nova, vende, mas assim, a nossa cliente mesmo que compra é uma cliente mais madura. Legal. E foi isso, não foi que a gente desenhou isso, né? Exatamente. A gente começou a entender que a gente vendia para essa... Eu acho que também a gente escolhia materiais um pouco mais refinados, a gente sempre buscou trabalhar com fibras naturais, a gente sempre... Eu e a Tati, a gente ama detalhes. Então, o botão era um botão diferente, o acaimento de um blazer, a gente é muito chata com modelagem.
E a gente não consegue, o curto, claro que é lindo também os tecidos que amassam, mas a gente pensa na dinâmica do dia a dia. Então, a nossa proposta desde o começo era assim, legal. gente, eu já saio de manhã, eu preciso estar bem até o final do dia. Então, essa proposta que hoje se fala muito do day by night, a gente já trabalha há muito tempo e foi de uma forma natural. Porque a mulher, ela quer estar bonita o tempo todo e às vezes ela não consegue voltar para casa. Ela tem que estar adequada, que a gente busca que a nossa filosofia é deixar a cliente adequada. A gente não quer que ela chegue na frente, a roupa chegue na frente dela, e a gente não quer que ela se sinta desconfortável com aquela roupa. A gente busca esse conforto, essa elegância. Então eu acho que o nosso público também foi se casando com a nossa filosofia, se identificando com a nossa filosofia. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de chamar atenção nos lugares, eu sou mais tímida. Então, às vezes, quando eu estou muito arrumada, eu fico meio desconfortável. Então, eu gosto de estar arrumada, mas um pouco mais despretensiosa. Então, se eu vou colocar uma roupa muito estampada, eu não vou conseguir botar um saltão, uma bolsa. Eu acho que esse equilíbrio foi construindo a Mise en Cloth, né? Acho que E é um diferencial, né? Quando a gente escuta donos de marcas que tem assim, esse nível de preocupação, né? E de propósito mesmo, de resolver um problema. Né? Por exemplo, a gente não queria que a roupa chegasse antes da pessoa. São detalhes, né? E, no final das contas, a gente sente que é esse tipo de coisa que te diferencia, né, das outras milhares de marcas que... Faz sentido? Né? Muito. A gente trabalha muito com conjuntinho, a gente faz o conjunto. Porque tem muitas pessoas que não têm a pegada de moda. E não sabem combinar, né? E é um desafio, proporção. Então, a gente faz o conjunto para aquela mulher mais clássica ou que tem mais dificuldade. Só que a nossa coleção, ela conversa toda. Todas as peças se conversam. Se a gente não estiver combinando depois do episódio, vocês dão um feedback pra gente aqui. Nossa, vocês estão até combinando as cores, vocês. Então, a gente tem essa preocupação. A gente usa muita textura, mas a gente pensa, a listra tem que combinar com o liso, que tem que combinar com o xadrez, para a cliente conseguir misturar peças sem se sentir muito ousada. Então, a gente fala, olha, você trabalhe com o que você quiser. Vem na Mise en Cloth que a gente cuida dessa parte para você, que você com certeza vai aprender muita coisa aqui. Daqui a pouco você vai estar combinando todas as roupas. Você vai comprar 3 looks e você vai usar de várias maneiras, né? Então a gente tem os acessórios. O cinto é uma peça muito importante na nossa coleção. Muito porque tem a ver com o detalhe, que é aquele acabamento, sabe? Assim, trabalhar com a gente... Não tem ninguém aqui que trabalha com a gente, mas que poderia falar no momento. É difícil, porque a gente já olha, assim, você vê o pessoal do marketing, todo mundo já fala, já sei que elas não vão gostar. Porque existe um nível de exigência no acabamento. Então, assim, a gente quer, por exemplo, um V aqui. Nossa, muito V? Não, é muito. Então, nosso modelista brinca que a gente sempre fala um titico, que a gente fala assim, é um titico, porque assim, às vezes às vezes é meio centímetro que a gente fala que assim, precisa, a gente olhou, deu um alívio, e eles olham, assim, mas isso pra gente faz muita diferença. Então, assim, tudo pra gente tem que ser muito certinho, muito assim, do que tava na nossa cabeça. Um diferencial que eu acho que a gente fez para construir isso é porque a gente terceiriza, a gente não tem confecção, né? A gente não... Então, a gente cria as peças e tem uma oficina que vem produzir a peça. Então, a gente faz um desenho e fala, olha, você tem que trazer essa peça. Aí, ela faz aquela peça baseada numa ficha técnica. E aí, chegava uma coisa muito diferente. Ou, não, olha, não foi isso. E sempre a Tati entende o que eu estou falando e eu entendo o que ela está falando. Só que, às vezes, para a gente explicar para outra pessoa, por um desenho, é mais difícil. Eu tenho uma imagem assim... E aí, a oficina falava, vocês são muito complicadas. Eu só vou mudar a peça de vocês 2 vezes. Então, assim, alterou, é isso que vai para a produção. A gente fala, mas como? A gente quer criar, a gente só quer aprovar a modelagem a hora que estiver perfeita. Mas vocês mandam subir 2 centímetros o cavalo, isso não muda nada. A gente falava, muda. Aí a gente falou, Tati, a gente vai ter que ter um modelista interno que vai mudar 10 vezes se a gente quiser, mas não dá para a gente lacrar a peça super na correria, porque a gente quer que fique impecável a peça. E aí a gente falou, tá bom, a gente vai atrás de um modelista interno, a gente tem piloteira, porque a gente é impecável. A peça por dentro, a gente só entrega para a oficina a peça piloto já lacrada por nós, com a modelagem, com todas as especificações, e aí o risco é muito menor.
É como se vocês fizessem ali o que a gente chama de um grande MVP, né? Vocês fazem nas peças. Exatamente. E como foi esse crescimento e divulgação? Eu queria que vocês trouxessem um pouco do que vocês fizeram e como vocês fazem hoje em termos de divulgação. A marca é uma marca que nasceu no físico, mas hoje vocês estão no online também. Como funciona? Assim, a gente queria estar muito mais forte do que a gente está no online, porque é o lugar onde a gente tenta mais equilibrar os pratinhos. É a maior dificuldade da gente equilibrar os pratinhos por causa do time. Então, é o seguinte, tem uma coisa na Miss Cloth que dá muito certo, que é a gente tem recebimento de mercadoria nova semanalmente. Tá? Que isso é uma coisa que... quantas coleções você tem? A gente tem uma coleção, que é o verão, uma coleção que é o inverno. A gente não faz lançamento de alto verão, a gente não faz lançamento de alto inverno, como a maioria das marcas fazem. A gente tem recebimento semanalmente. Por quê? Porque a gente faz coisas, tem muitas coisas que são feitas à mão, que o detalhe assim, faz toda a diferença, e a gente recebe pouca quantidade. Então, a gente vai soltando isso semanalmente e acaba. Isso gera nas clientes aquela coisa de... Vou dar uma pensada. Não, melhor eu comprar, porque não vai ter. E não vai ter. E também no Cidade Jardim é um shopping que é bairrista. Então, tem muitas clientes na academia. Se você apresenta a coleção e não chega a novidade, ela não vai retornar. Já vi essa coleção. O fato de ter novidade toda semana, ela chega... O que chegou de novo? Elas vão na loja porque elas sabem que toda semana... Que legal. Assim, não existe não chegar uma peça, ou pelo menos 2 toda semana. Sempre tem essa novidade. E aí tem essa coisa de chega e acaba, chega e acaba, chega e acaba. Então, tem sempre novidade. Sempre. E a cliente fica um pouco assim, isso eu amei, melhor eu já comprar. Porque realmente... E também isso amarra com uma outra coisa, que é... A gente trabalha com um público classe alta, que assim... Em São Paulo, vai para os mesmos restaurantes, viaja pelos mesmos lugares, tem o condomínio no interior onde vai todo mundo. Se eu tenho um estoque gigante dessa peça que é chamativa, assim, pelo detalhe e tal, todo mundo fica vestido igual. Isso então a gente não quer. Com o tempo também, porque quando a gente começou, uma vez a gente foi no restaurante, tinham 4 pessoas com a mesma camisa xadrez, e a gente era muito pequena, não é que era uma... Olha. A gente falou, isso não pode acontecer. Porque a gente vai daqui perder a pouco elas vão parar, de usar. Então, porque a gente não tem uma marca que tem um logo ali que a cliente quer usar para mostrar ou que traz um status nem nada. Não. Ela realmente vai para lá porque ela encontra ali uma sofisticação que ela gosta com uma bossa. Porque não é só o sofisticado daquela mulher que está de uma alfaiataria toda impecável. Não, ela tem uma impecabilidade nos detalhes, mas ela tem um descolado. Ela tem aquela coisa que você usa de dia só que, e de noite também, sabe? E é isso, acho que a cliente fala, ela considera a Miss Cloth um achado e elas percebem que elas saem com a roupa e aí ela fala, tinha uma mulher na mesa do lado que ela não parava de me olhar. Não parava de me olhar. Aí de repente ela vem, desculpa, de onde é essa roupa? E eu acho que acontece muito isso. Aí ela se sente bem. Porque o marido elogiou, porque alguém veio perguntar da roupa. E ela, uau! Então a Miss Cloth sempre cresceu com esse boca a boca e sempre foi passos de formiguinha. Mas só retornando essa da novidade, é uma dificuldade para o site. Né? É um desafio para o site, porque isso é bom para o varejo, mas é uma dificuldade para o site. Por quê? Porque é o seguinte, o nosso processo criativo a gente cria toda uma coleção para vender para o nosso atacado. Tá? A gente tem um atacado, a gente tem um showroom próprio, que a gente atende todos os clientes do Brasil todo, e tem as multimarcas, tem algumas fora do Brasil, que a gente atende também online, e a gente tem esse showroom próprio que a gente marca. As clientes venham aqui, façam o pedido, a gente tem uma peça de cada, elas fazem o pedido. Nisso a gente fotografa essa coleção inteira para colocar no site. Essa primeira peça, que é a peça piloto. A gente fotografa, está garantido que isso entra no site. Tá? O que acontece é que somos empresárias, mas também criativas, e nesse meio tempo a gente sai criando várias outras coisas no meio da coleção, porque precisa. Gente, que linda essa cor. Mas só tem essa peça dessa cor? Não. Imagina se a gente faz... E a gente sai criando nesse meio tempo. Tá? E não dá tempo de ser fotografada essa peça, porque a gente tem que criar e vai para a produção. Não dá tempo dessa peça ser fotografada no mesmo tempo que chega. Então, assim, essa produção chega, não deu tempo de ser fotografada, porque se a gente pega essa peça, segura essa peça para fotografar essa peça,
Eu não consigo, o nível da marca que a gente tem hoje, o cliente que a gente atende, eu não falo, chama um fotógrafo, vamos fotografar nesse fundo branco. Não, eu preciso ter todo um cenário para fotografar aquilo. Entendi. Então, eu preciso aproveitar aquele cenário e fotografar 80, 90 peças. Por quê? A maquiadora é um maquiador muito bom, a modelo é um modelo muito boa, tal. Então, eu preciso gastar meu dia inteiro ali colocando peças na modelo. Quando a gente sai criando assim, eu não consigo parar, alugar um estúdio por um dia, fazer tudo isso acontecer por causa de uma peça. Então, essa peça a gente fala, essa não entra no site, essa não entra no site, essa não entra no site. Isso vai acontecendo muito de não entrar no site. O que a gente recebe? O feedback das clientes. Poxa, que falta no site. Nunca está completo. Realmente nunca está completo. E também porque às vezes não tem a segunda cor no mostruário. Quando a gente faz o showroom, às vezes o fornecedor fala, eu não tenho essa cor para pilotagem, porque a gente pede, pilota o tecido, vê o caimento se ficou bom, lava a peça, vê como o tecido se comporta, vê se o aviamento é adequado para a peça. E às vezes ele fala, só tem pilotagem no branco. Só que geralmente a gente faz uma variação, tem 2 variantes de cor, né? Então vai ter branco e azul. O azul ele não tem, ele só vai me entregar para a produção. E eu fotografei a branca quando eu estava no showroom e depois só chegou o azul para a produção e ela vai chegar pronta. Então chega na loja antes. E aí eu vou falando, vou fazendo a lista do que não tem no site e depois a gente pega um dia e fotografa. Só que aí as clientes reclamam muito do site. Esse time para a gente ainda é um desafio. Mas, por exemplo, a nossa venda online, que funciona muito. O site a gente vende muito bem. Hoje a gente já tem uma equipe cuidando do site, tá? Assim, funciona muito bem. Mas é claro que poderia ser muito melhor se a gente conseguisse essa agilidade. Mas o que funciona muito bem é a nossa venda online, que é malinha. O nosso setor de malinha. Hoje a gente tem um motorista fixo que entrega São Paulo e fora de São Paulo todos os dias. Legal. Todos os dias sai da loja um motorista com... A gente tem até uma regra, só pode tantos endereços, porque senão o motorista pede demissão, sério, de tanto malinha que ele tem que carregar. Eles ficam assim... Toda vez a gente tem esse problema, porque assim, eu não consigo, São Paulo tem muito trânsito, eu não consigo entregar todas as malinhas, porque tem a entrega e tem a retirada. Nesse meio tempo, tem a troca que a cliente quer fazer, né? De 34 não deu, eu preciso do 36. Então, esse setor de malinha, pra gente, é um departamento de venda. E é um ponto forte, é um diferencial, porque marcas muito grandes não conseguem ter esse controle. Quem é a cliente, vai a malinha, se a malinha vai voltar, qual é o risco de uma malinha sair da loja. Como a gente tem uma loja no Cidade Jardim... E o conforto para quem recebe também, né? Elas Praticidade amam de esse provar serviço. na sua casa. Antigamente, agilidade. as vendedoras da loja quem cuidavam desse setor da malinha. Hoje, a gente tem um setor que é só malinha, que tem a pessoa que cuida desse setor. E tem todo um treinamento que, assim, a cliente gostou dessa camisa. Então, a gente tem todo um treinamento, não só nosso, como uma equipe nossa que treina. Então, vamos entender o que essa cliente, por que ela gostou dessa camisa. Ela quer essa camisa, olha lá no Instagram, ela já tinha curtido aquilo, ela já tinha gostado daquilo. O perfil dela é mais ou menos esse. Então, vamos montar uma malinha. Todo mundo fala, nossa malinha é impecável, porque a gente é muito... esteticamente, a gente gosta de tudo muito bonitinho. Então, a vendedora, ela monta todos os conjuntos e a nossa malinha, ela abre, assim, quando você abre, ela é montada, deitada, assim, quando você abre, você vê todos os conjuntinhos, assim, bonitinho. Porque a gente manda já o conjunto para a cliente, para ganhar aquela cliente. Ela só pediu uma camisa, mas não tem como a gente só mandar uma camisa. Então, nisso, esse é também um ponto de venda nossa, que é a malinha que a gente entende como online também, porque não é a venda presencial. E aí tem o WhatsApp, que tem as vendedoras do WhatsApp, que é assim, gente, é uma loucura isso. É uma loucura o WhatsApp, porque você tem que ter todo um treinamento para responder na hora, porque a cliente é na hora que ela quer. Ela quer saber o preço na hora, ela quer saber qual a cor que tem na hora. E a gente fala, quando uma cliente fala um oi, ela entrou no nosso provador virtual. Então, é o nosso provador, quando ela falou um oi. Se você atender, não é mercado aqui, você quer um molho de tomate, pegou um molho de tomate. Não, ela quer ali uma peça, você vai abrir o leque de tudo que tem a ver com aquilo. E ela quer interagir, pediu. Porque senão ela ia para o site. Ela quer interagir, ela quer saber as cores, ela quer saber... Uma opinião, né? Hoje o Instagram é uma ferramenta... Esse colete fica lindo com essa camisa e você vai mostrando foto e vai fazendo essa venda. Isso toma o seu dia inteiro ali. Imagina. Porque aí ela para de responder, porque ela deixou o filho na escola, daqui a pouco ela volta a responder.
responder. E aí que é você na continua hora, né? de novo. Nisso tem 20 mensagens atrás, tem sei lá quantos celulares na loja, as meninas todas respondendo, aí espelha no computador, aí quando vê tá até outras, né? A caixa tá tentando ajudar ali para responder. A Porque demanda é muito grande. é um outro ponto. Então, a gente tem... e aí tem o Instagram. Então, perfeito. o nosso online tem a malinha, o WhatsApp, o Instagram e O site, né? o site. E o O e-commerce. site, ele nasceu na pandemia, né? Acho que muitas marcas acabaram Migrando, né? Migrando, exato. E só que na pandemia a gente não fechou a loja, assim. Claro, a gente fechou para o público, mas a gente fez muito delivery, Malinha. muita malinha. Porque a gente tinha, na época, uma coleção muito confortável. Então, a cliente estava em casa, mas ela queria estar com uma roupa gostosa, confortável. Então, a gente tinha o produto certo no momento certo. Legal. E muitas clientes, elas queriam estar consumindo, né? E a gente, como não tinha o site, a gente falou, não, malinha, malinha, malinha. E aí a gente foi construindo o site nesse momento também. E nessa história, enfim, né, muita coisa aconteceu. Agora, o que vocês identificam como pontos, momentos ou decisões que foram determinantes para vocês conseguirem levar a marca ali para um próximo patamar? Eu acho que a primeira foi abrir a loja no Cidade Jardim. shopping, A gente não tinha know-how, mas a gente não teve medo. Né? Então, a gente abriu com a cara e com a coragem, né? Porque a gente não foi estudar como era ter uma loja no shopping. A gente falou, vamos abrir, a gente vai descobrir, né? E É o aí, perfil da depois Carol. Teve um momento que a gente começou a detectar que a nossa cliente, a gente olhava a nossa cliente e ela tinha um poder aquisitivo, assim, muito bom. E a gente falou, a gente precisa se comunicar melhor com essa cliente. Legal. Então, Porque a gente faz a nossa lição de casa. Então, a gente ficava sentada, observando quem entrava, qual era o perfil, Como o se que a portar, mulher como pedia. falar, né, tudo, né? Então, eu Então, falo, a gente era coragem, mas a gente estudava também. Mas aí a gente começou a falar, a gente precisa primeiro ter alguém de fora para dar um treinamento para toda a nossa equipe, para entender como, porque não dá para você falar para essa cliente, oi, bom dia, amore, sabe? Oi, flor. Não dá, não tem como. Não que a nossa vendedora falasse isso, mas assim, porque é uma Ela cliente... vira e sai, né? Porque é uma cliente que a terceira vez que ela entra na loja, você chama ela pelo nome e sobrenome. Você tem que saber. Você sabe onde ela mora. Eu te mando entregar para você no Itaim, fica tranquila. Sexta-feira é o Ganhou dia a que cliente, você fala pronto. que você não gosta de receber, não é? Que você viaja. Quinta-feira tá na sua casa. Acabou, a cliente vira as costas, você sabe que você vai entregar. Então, a gente precisava disso. A gente detectou Legal. que mimar essa cliente desse jeito Esse era jeito muito verdadeiro, importante. né? Porque não era só, ai, que linda, que bolsa linda. Porque Era você entra numa conhecê-la, loja, né? hoje a vendedora começa a te elogiar, que você fala, meu Deus. Com o que nem tá bom, né? Exato. Fica forçado, tem que ser verdadeiro. E aí, a gente falou, vamos repaginar a loja? Legal. Vamos contratar uma arquiteta. Muito legal. Depois de 10 anos, Depois né? de 10 anos. Que a loja já era linda, a gente já tinha feito tava linda, só que depois de 10 anos a gente falou, vamos... Porque a gente né? já Então, foi sabia uma o nosso outra público. sacada. Depois de 10 anos, a gente já tinha amadurecido, a gente fez muita lição de casa, porque a gente errou muito. Claro. A gente errou muito, e sempre que a gente errava, a gente falava, peraí, é uma Vamos lição. aprender. Né? Então, eu acho que teve essa parte também, esses 10 primeiros anos do shopping, que o shopping sempre foi muito parceiro da gente. Muito. Um shopping que acompanhou muito o nosso crescimento, foi uma via de mão dupla. A gente falou, vamos acreditar, e acho que esse passo do shopping foi muito importante para a marca. E aí a gente olhou o ponto do lado, que tinha acabado de sair, era um café. E a gente falou, vamos pegar esse café. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Quando A gente falou, todas as vamos pegar lojas esse estavam café, fechando. Porque a gente vai precisar de provador. Porque ninguém tinham dois. entrava na loja, a loja estava fechada. E vocês queriam E a gente provador. queria provador porque a gente ia precisar de provador porque as coisas estavam acontecendo. Mas a gente falou, agora é a hora. E a gente foi e aumentou a loja na pandemia, que também foi uma sacada. Porque quando o shopping abriu, a gente já estava com a loja reformada. A gente estava com a loja reformada, incrível, entendi. E pronta maior, né? para atender com 4 provadores, porque a gente Uau. tinha 2, e maior. E aí foi também um outro pulo, assim, que foi um risco que a gente arriscou ali, que deu Mas muito é que já certo. tinha fila no provador de final de semana. Então, a cliente não quer esperar. Então, a gente falou, a gente já...
E a gente falou, vamos aproveitar, a gente sempre fazendo a lição de casa, né, na pandemia, como é que vai ser um pós-pandemia, o que as clientes vão estar procurando, sempre conectadas com a nossa verdade, porque eu acho que é isso, a gente tem as nossas premissas que a gente passa para todas as pessoas do nosso time. Não atenda a cliente porque ela está com uma bolsa X ou Y, atenda todas as clientes como se ela fosse a sua melhor cliente. E é sempre assim, a nossa primeira melhor cliente no Shopping Cidade Jardim, você nunca ia imaginar que ela era a nossa melhor cliente, se você olhasse para ela. E ela era incrível, uma pessoa incrível, mas a gente já viu situações de clientes sendo mal vistas assim em outras lojas, e a gente falou, imagina, isso não existe aqui dentro. Então, a gente sempre passou todos esses detalhes que para a gente eram muito importantes para o nosso time, né? E a gente não tem um giro muito grande no time. Então, elas já estão acostumadas. Então, essa mudança também foi a primeira a abrir a loja, depois quando a gente ampliou a loja, que foi no momento que muita gente falou, vocês têm certeza disso? E a gente falou, a gente tem certeza, porque às vezes na baixa é uma hora de você aproveitar também oportunidades, né? Então a gente aproveitou, se estruturou também, porque daí a gente cresceu o escritório, cresceu a coleção, cresceu, né, o site, e é isso, a gente não tem um marketing... A gente não tinha um marketing interno, aí a gente passou a ter um marketing interno, então acho que foram uma junção de passos que foram felizes, sabe? E foi uma coisa que a gente fez também muito na pandemia, a Sil tem feito mais agora, mas que é uma coisa que a gente não ama fazer isso, tá? A nossa marca nunca teve cara, assim, nunca teve rosto, sempre foi a Missing Cloth, e a gente nunca apareceu, porque a gente nunca sentiu necessidade de aparecer. Mas na pandemia a gente sentiu que tinha essa necessidade, a gente precisava aparecer. E eu acho que foi uma virada de chave, assim, a marca ter quem está por trás, né? Sabe? Ter um rosto. E são as duas ou uma mais? Eu comecei primeiro, dando a cara, vamos. A Tati faz muito bem. Não, e é isso, a gente tem atacando, tem um na defesa. Não, mas agora a Sil, ela entendeu. Não, por exemplo, aqui a gente está falando e para você tudo bem, e que, né, você está confortável com isso. Eu não sou uma pessoa que eu fico confortável, nem falando, nem mostrando, não é. Foi meio que pela necessidade, comecei a entender que dava para fazer, que eu sabia fazer. E fui. Vamos. E começa a dar resultado. Você vê muito. Pessoas... Foi outra virada de chave. Foi na pandemia, a gente falou, a gente acabou de reformar a primeira parte da loja antes de ampliar. A gente está recebendo toda essa mercadoria. Se a gente não vender, acabou a empresa. O que a gente vai fazer com esse estoque? E aí a Tati falou, não. Tem quem queira comprar. A gente não vai sair oferecendo para quem não quer, mas tem sempre alguém que vai querer. E ela começou a fazer vídeos, e eu, de longe, falava, tá ficando muito bom. E ela, não, tá péssimo. E eu comecei a receber muitas mensagens de amigas falando, uau, a Tati tá arrasando, tá muito bacana, que legal ver o jeito que usa, como usa. Eu não sabia que dava para usar da maneira que ela... Olha que legal, foi em tons de dicas você mostrando. Começou por uma necessidade total. Por quê? Porque a gente tem um atacado. No meio da pandemia, foi bem quando a gente estava... Foi, assim, março, né? Quando foi a pandemia? Março. Março é quando todo mundo está lançando a coleção e está entregando para os lojistas. Então, o que aconteceu? Fechou tudo. A gente já ficou sabendo que ia fechar. A gente virou para a nossa gerente de atacado, né, a coordenadora, e falou, Camila, manda tudo, porque vai fechar. A Camila mandou todas essas caixas, tá? Saiu, só caixa, todo mundo trabalhando, saiu. De repente, todo mundo começa a falar, não vou receber. Loja fechada, não vou receber. E a gente fala, gente, mas está todo mundo no mesmo barco, vocês compraram. O que a gente faz com tudo isso? Porque é um investimento gigantesco, que a gente sabe que tem um retorno, porque a gente tem um contrato que assina. Só que a pandemia, tudo era fora de contrato, nada previa, né? Todo mundo tinha que aceitar de alguma maneira, todo mundo, né? Eu entendo o lojista falar, gente, mas que eu, né? A gente tentou prorrogar pagamento, pelo amor de Deus, só fica com essa mercadoria porque a gente produziu para vocês. Eu não tenho como absorver. Só que ninguém pegava e falava, vou pegar essa mercadoria. E aí foi que eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Teve algumas poucas que foram parceiras. Eu lembro que eu liguei primeiro para uma cliente nossa, ótima, que eu falei assim, se eu fizer um vídeo mostrando essas peças e você mandar para suas clientes quiserem provar, posso despachar para você a mercadoria? Tá bom. Então começou. Faz vídeo. Eu tenho várias clientes, não despacha. Aí começou, despacha a mercadoria, despacha. O atacado começou a andar com esses vídeos. Não, então, a Tati faz o vídeo do tricô tal, pra despachar essa mercadoria. Aí começou, a Tati faz tal. E no começo, a Tati vai fazendo. E começou mais uma influencer por
total necessidade, assim, tipo, em casa, falando, Mas, gente, sério, eu até tava comprei um ficando negócio muito desse bom. daqui, assim, de luz, assim, pra ver se, né, tentando. Não, a Tati tava com Hoje- bebê pequeno. gente, assim, eu não tava foi uma... amamentando. Nossa. Amamentando. E outro de um ano e pouco. Ela teve, né, 2 anos, era pequeno também. Era 1 ano e pouco. Né? Aí tá. Bom, mas aí essa foi uma virada de chave, Legal. porque a gente falou, então deu certo pro atacado, porque o atacado era um risco que eu tava, assim, falei, se eu fizer errado, também quem vai ver? A cliente de atacado, ela não vai postar no Instagram, né? Era uma coisa que começou assim. E aí começou a dar certo, falei, vou pra loja, vou tentar fazer na loja. Vamos voltar a equipe da loja? Vamos abrir a loja para as nossas vendedoras? Ia pra loja, era assim, era um shopping. Que você chegava lá, parecia que Vazio. era o fim do mundo, escuro, as lojas sem vitrine, sem mercadoria, tudo apagado, estacionamento sem luz. Você entrava lá, você falava, meu Deus. Aí você entrava, shopping você mal olhava a nossa assombrado. loja A com nossa luzinha. loja, todo mundo funcionando. Claro, O tinha Instagram, o WhatsApp. um rodízio, tinha uma margem de segurança, tinha um esquema, tinha A as gente peças, tinha um a gente esquema não... que o motorista, a gente só tinha 2 celulares. E o motorista entregava o celular na casa de outra vendedora que ia entregando. Então tinha um rodízio para não ficar muita gente na loja. Tá. Então eram 3 de máscara. De uma A gente loucura não essa, né? conferia a mala no mesmo dia que voltava, a gente deixava ela ali esperando. É, a gente não tinha gente, muita era informação, mas a gente ia tentando se adaptar. Mas essa virada de chave da marca ter um rosto por trás e de ter foi uma coisa que a gente foi percebendo, né? E aí a gente foi ficando cada vez mais confortável para falar e também a gente entendeu que era uma porta ali para a gente colocar um pouco do nosso lifestyle, que era o que hoje é uma das nossas coisas assim, é o mais importante para a gente. A gente não vende só roupa. Tá? A gente não vende só aquela peça. A gente vende uma maneira de se viver, né? Um lifestyle ali. E isso as pessoas entendem, né? Quem a gente é cliente entende entende muito e muito volta isso. porque ela se conecta. Que é o branding, né? Às vezes muitas pessoas ficam perdidas falando assim, tá, mas como é que eu crio o brand? O brand é movimento, é estilo, é escolhas, renúncias. É isso, quando a cliente se identifica com vocês, ela faz parte desse estilo de vida, né? Desse lifestyle. E tem uma historinha que a gente vem contando, sem pensar, vamos contar essa historinha, mas a gente vem contando essa historinha que a cliente ela percebe. Então, quando a gente faz lançamento, né? A gente não chama uma cliente para sair de casa para tomar um champanhe. Mesmo porque, assim, a gente quase nunca serve uma bebida alcoólica na loja. Não por nada, a gente Mas adora, não é. né, tomar um drink, um vinhozinho, não por isso. Mas assim, a cliente vai sair de casa para tomar uma taça de champanhe, para ver uma coleção que ela pode ir amanhã? Não, eu preciso oferecer uma experiência para essa cliente. E aí a gente faz cada vez um E workshop com essas diferente. experiências a gente Que legal. consegue colocar as nossas verdades, o que a gente acha bacana. Aí a gente chama pessoas que também se conectam com isso, porque eu não vou chamar uma pessoa para fazer uma peça manual se a gente sente que ela não tem essa sinergia. Então, isso foi construindo também as pessoas que estão ao redor da Miss Cloth, tanto influenciadoras, como clientes, como divulgadoras, sabe? Então, essa foi uma conexão que a gente conseguiu fazer através dessas experiências que foi acontecendo por um acaso. O que te tiraria de casa? Eu não iria para tomar, mas eu iria para aprender uma coisa nova, eu iria para personalizar uma camisa, eu iria. Olha, E a legal. gente foi fazendo todas essas perguntas e chegando em formatos que eu acho que hoje em dia funciona. E no Cidade Jardim que a gente faz sempre formatos menores e acho que a cliente se encanta, porque ela chega lá, tem um presente especial para ela, personalizado para ela, tem uma comida diferente, que tem um por trás, que ela consegue até enxergar a Miss Cloth ali. Então tem é muito bem pensado em tudo, né? Acho que Todas as campanhas que a gente faz, assim, a gente tem sempre um tema. A gente vai atrás, assim, com uma cenógrafa para montar a campanha, o porquê daquela campanha. E a gente faz todo um filme mostrando, né? Muitas vezes a gente faz muito natural ali, outras vezes a gente tem alguém filmando, mas a gente vai contando essa história. E eu acho que isso vai criando, né? Como a lifestyle. gente não tem sócio investidor, a gente não tem verbas grandes. Então, assim, é difícil, é uma questão, assim, para um lançamento, para pensar numa cenografia, numa locação. Só que a gente fala, a gente vai fazer de algum jeito, então o que a gente precisa? E uso criativo máximo criativo, de vocês, né? exatamente. E a gente faz muito isso. Então a gente, não dá, então tá bom. E se a gente fizer interno, se a gente, vamos fazer umas tranças, se a gente Conta da conseguir a campanha da fornecedora. areia que a gente alugou.
um lugar, a gente alugou um lugar. A gente queria fazer num deserto, a gente queria muita areia. Só como é que a gente leva uma equipe inteira, porque a gente quer um fotógrafo muito bom, uma maquiadora muito boa. A gente alugou um Vamos espaço. pra Atacama. Inviável. E a gente alugou um espaço que era um estoque de areia. Olha. E a gente falou, vamos fotografar e filmar em um ângulo, e a gente contratou um cenógrafo que fez todos os morros, né? Assim como se você estivesse num deserto, e a gente fez essa campanha lá. E a gente estava risada sozinha, porque a gente falava, olha o que a gente fez com pouco, assim, sem E pareceu Atacama, É né? isso. Então, toda vez a gente senta, a primeira ideia não vai dar certo. Segunda, mas vamos pensar. Então, quem que a gente vai ligar? Então, a gente fica sempre pensando em surpreender a cliente. Legal. E às vezes eu acho que a verba não precisa ser tão grande se você tem criatividade. Então, eu acho que desde o começo da nossa história, a gente sempre pensou em surpreender a cliente. Tanto que o nosso primeiro convite, a gente fez um vestidinho e bordou colar por colar, né? Uma medalhinha, foi tudo feito à mão. Acho que essa história do feito à mão acompanha a gente desde o começo, porque é um diferencial. A cliente, ela dá valor, nossa, é feito à mão, tem um bordado único, porque não vai ter na loja do lado. Então, acho que isso também é foi um fazer à mão, colocar pequenos detalhes. Fez a diferença, né? Exatamente. E com tantos ensinamentos, eu quero puxar aqui para vocês. Sempre tem um momento do podcast, né? Onde a gente traz para vocês também algumas dicas. O pessoal nos acompanha muito por conta também do crescimento no online e no e-commerce. Então, a gente sempre traz as dicas do que a gente utiliza de ferramentas. Eu sempre brinco que o online, o digital, no final dos dias, é uma equipe de TI por trás, né? Então, a gente tem muitas ferramentas, muitas integrações. Não é mais simplesmente monta um site e vê o que acontece. Então, gente, trazendo para vocês aqui hoje, o pessoal nos pergunta muito, né? Qual é a plataforma que a gente utiliza de hospedagem mesmo e de realização do nosso site? A gente utiliza e indica o Shopify. A gente também sempre reforça que a importância de gerar uma venda extrema, mas mais importante, elas estão trazendo muito e reforçando aqui, é vender de novo para o mesmo cliente e realmente aumentar, né, o nosso LTV, o tempo de vida do cliente com vocês. E para isso a gente gosta muito da Zop, que é uma plataforma de pós-venda, de recorrência e que também traz ali o gift back, que ajuda o teu cliente a voltar com um tempo mais curto para realizar uma compra para o seu site. Também gosto muito de indicar o trabalho de influência para vocês, é uma da minha especialidade, e para gerenciar todos esses influenciadores eu indico a plataforma Mais Afiliados. Todo site passa pelo momento mais feliz, que é a conversão do nosso site, né? Então, a gente utiliza plataformas de checkout, que hoje a gente indica a Yamp, é o checkout mais utilizado do Brasil, seguro, transparente, e te ajuda realmente também a converter mais. Gateway de pagamento, a gente tem transações aprovadas com taxas de mais ali de 99%, isso é muito importante, que seja seguro também. Então, a gente traz a AppMax e a gente também utiliza uma plataforma de traqueamento. Então, hoje se investe, se gasta muito em campanhas de mídia. E se você não conhecer a jornada do seu cliente, não souber mensurar do começo ao fim, qual campanha, qual anúncio, qual vídeo, trouxe aquela primeira impressão e a última mesmo de venda, se você se perder nisso, às vezes você desliga uma campanha errada e está colocando dinheiro ali numa campanha que no final do dia ela está gerando uma receita, mas não é ela quem está influenciando e gerando o desejo do consumo. Então, a gente indica muito a Solomon, que é uma super plataforma de tecnologia para esse traqueamento. E a gente tem mais alguma que você queira puxar? Né? Poxa, logística, né, gente? Não dá para fazer tudo isso sem entrega, né? Nesse mundo do online, um dos pontos mais determinantes, né, e que influenciam a decisão de compra mesmo, é a questão de frete. Né, é a questão logística, tanto o preço quanto o prazo de entrega. E de todas que a gente testou nas nossas marcas, a que a gente mais gostou até o momento se chama Estoca. Tá? E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, tem várias outras que são boas aí no mercado. Tá? A gente está falando que a gente usa, o que a gente gosta. E a Estoca, eu lembro quando, principalmente para quem está com a operação no estágio mais inicial, né, eu lembro que quando a gente saiu a primeira vez ali dos Correios, né, para um operador logístico, a gente teve uma redução ali de quase 30%, né, em gasto com frete. Então, foi significativo para a gente. Na medida que a gente escalou a operação, a gente
acabou renegociando naturalmente e hoje é super competitivo. Né? E eu não sei se a gente ainda vai ter convite quando esse episódio for ao ar, porque eu sei que a gente está quase esgotado, mas não vou deixar de reforçar aqui para vocês da nossa imersão, a primeira imersão presencial, que é o Brand Legacy, vai acontecer nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo, Alphaville, onde eu e os meus sócios, nós somos em 4 especialistas, todos voltados para performance e crescimento do e-commerce, com 14 marcas feitas do zero, que juntas já faturam 750 milhões. Então tem uma bagagem aí para poder te ensinar, vai ser um conteúdo de valor. Também vai estar no Brand Legacy junto com a gente o Rony Mesler da Reserva, Lázaro do Carmo, que é um dos melhores empresários do país, e também o de Santana, que foi eleito como o melhor especialista de e-commerce do Brasil. Então, literalmente, é uma comunidade de empreendedores, só donos de marcas. Eu deixo o link na descrição e torço para que ainda tenha vaga para você estar com a gente. Boa. E reforçando, pessoal, o foco dessa imersão vai ser no digital. Tá? Por exemplo, quero abrir uma loja no shopping. Não é com a gente. Não é nossa espécie. Quero abrir um modelo de franquia. Também não é com a gente. O que a gente sabe fazer é escalar no digital e é sobre isso que a gente vai falar nesse evento. A gente vai entrar muito em e-commerce, em influenciadores, em mercado livre. Vamos falar muito de recorrência, de LTV, de construção de comunidade, que é muito importante, né, para uma operação online. E só para pontuar, 750 milhões é o acumulado, tá? Porque às vezes, né, do jeito que falou, pode parecer que é o anual, não é. Isso é em todos os anos de vida, esses 7 anos das 14 marcas, tá? E por último, reforço que vai ser muito, não vai ser raso. Não vai ser superficial, a gente não vai falar de tudo que envolve a construção e escala de uma marca, porque, de fato, é muita coisa. Então, a gente selecionou realmente o que é mais importante para escalar no digital e a gente vai entrar nisso com profundidade. O evento está incrível, tenho certeza que se você tem o objetivo de escalar a sua marca no digital, esse evento vai fazer toda a diferença. E falando em digital, eu ouvi influenciadores por aí. Como que é esse trabalho que vocês fazem com influenciadores? Além da Tati. A Tati, né? Eu sou mais tímida, mas a Tati faz muito bem. Eu acho que é uma coisa assim, a marca tem que entender que não adianta pegar a melhor influenciadora, a que tem mais seguidores. Você tem que entender o seu nicho. Né? Eu não vou dar exemplo com nomes, mas assim, eu não posso trabalhar. Se a gente estava conversando que eu não quero que todo mundo saia vestido igual para o mesmo lugar e tal, eu não posso trabalhar com uma influenciadora gigante comunicando o meu produto, sendo que aquela cliente, a minha cliente, ela gosta desse achado. De entender que aquilo não é que todo mundo sabe de onde é, tipo, qual marca que é, sabe? Ela gosta do achado. Então, eu preciso trabalhar com influenciadoras que são pequenas, que saibam comunicar desse estilo que é a marca, saibam comunicar de uma forma sofisticada, com delicadeza, com atenção àquilo que ela faz. Tipo, não dá. Toda vez que a gente entrega uma peça para influenciadora, a gente fala, faça do seu jeito. Não existe um script aqui, você precisa fazer isso na segunda-feira, às 14 horas e tal. Não existe. É assim, eu quero que isso seja inserido no seu dia a dia. Concordo. Que você use de manhã até a noite, e você está livre para pegar aquilo que você quer aqui na loja, que você vai usar. Então, assim, isso acaba, essa forma natural que a gente tem que ser gosta, natural e verdadeiro. Que a gente gosta que seja assim também no dia a dia, e que as vendas, assim, a gente gosta tudo de uma forma assim, sem ser forçada, sabe? Legal. E aí a influenciadora comunica desse jeito. Ela tá ali levando o filho para aula de tênis, depois ela tá ali indo na dermatologista, e ela falou da marca em algum momento, mas ela tá no dia a dia, as pessoas estão falando, nossa, que lindo, que, né? E acaba direcionando muito a venda para o site, porque a gente tem uma loja em São Paulo, claro que tem as multimarcas, mas as multimarcas compram um pedaço da coleção. Então, o site, essas ferramentas que vocês estavam falando para a gente são assim, também foi um pulo do gato, né? Sobre investir patrocinado no Instagram direcionando para o site, como resgatar carrinho, humanizar o site, ter uma pessoa ali praticamente 24 horas no WhatsApp respondendo o tamanho. A gente tem uma entrega que é praticamente no mesmo dia, só não é quando a venda é feita na sexta-feira. Mas assim, as meninas do site, a equipe do site, né? Agora não tem só menina, tem menino também. Tem uma venda muito rápida, assim, elas estão lá e a gente fica impressionada como essa venda
pode aumentar com as ferramentas certas. Né? Então, a gente faz... vamos fazer uma campanha de frete grátis. Nossa, chega segunda-feira, como é no escritório, a gente fica quantidade de caixa, meninas, o que é isso? É venda, Agora elas estão sempre mesmo, correndo. lembra que esfriou e você falou, vamos fazer uma campanha de casacos e tricôs, vai esfriar no final de semana. Aumentaram super as vendas. Noção, a gente soltou isso na sexta-feira, frete grátis e tal. E a gente não tem essa coisa de fazer muito comercial, né? Mas assim, o frete grátis eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer para cliente. E na segunda-feira... O pessoal do e-commerce chegou e falou, não vai ter como despachar no mesmo dia. Hoje a gente não vai conseguir fazer essa entrega que a gente sempre fez, porque vendeu muito, 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 né? E eu acho que é um mérito delas, da equipe. Porque eu acho que essa parte... Acho que as pessoas têm a sensação que o site uma marca pode ser um pouco mais tranquilo do que uma loja, e não é. Não é, tem site, troca. por mais que ele tenha menos tempo de vida, o nosso site, hoje em dia, graças a Deus, tem crescido muito. E é o que você comentou, o site, ele pega o Brasil todo, né? Então, vocês já têm as clientes no Cidade Jardim, tem as clientes de recorrência aí que indicam, mas o site é a oportunidade do Brasil todo te ver. E talvez, assim, vocês conversando e falando aqui das influenciadoras... Talvez vocês já pensaram nisso, mas escolher influenciadoras estratégicas para também investir pode dar esse timing para vocês. A gente consegue estudar as cidades. A gente mapeia quais os lugares que estão vendendo mais assim no site. Então a gente vai ali, qual a melhor influenciadora do lugar, melhor que a gente diz para o nosso perfil. Público de vocês? E aí a gente começa a trabalhar com a influenciadora. Então a gente tem influenciadora em Ribeirão Preto, influenciadora. A gente vai trabalhando com as influenciadoras nesses lugares para também aumentar a venda do site. Porque tem muitas influenciadoras assim que faz parte do trabalho delas. Eu lembro até da Juju no Remose contando que assim, para alavancar a carreira dela, eles viajavam muito, porque toda vez que eles viajavam, eles tinham um pico de audiência nas visualizações. Então, as marcas queriam pagar mais por isso, eles vendiam e traziam mais desejo para as marcas e ganhavam mais e viviam viajando. Então, tem muitas influenciadoras que aí vocês conseguem também trazer assim lugares interessantes e provarem as roupas até para dar essa agilidade para o site para vocês do que ter que fazer todo um shooting, né? Eu faço lançamentos na minha marca, nem todo lançamento a gente faz um shooting. Às vezes vai uma foto, às vezes é um shooting mais elaborado, porque realmente dá muito trabalho. Parar tudo, contratar fotógrafo, modelo, maquiador. E o custo disso, né? O custo disso, gente. É alto. Legal. Marketplace é um negócio que não faz sentido para vocês? Vocês já pensaram em Mercado Livre, Amazon? Estou perguntando porque a gente tem visto crescer significativamente o segmento de moda dentro de marketplace. E marketplace, né, estou puxando o assunto porque é minha especialidade, né? Inclusive, a nossa marca de suplemento nasceu dentro do Mercado Livre. E depois que a gente começou a tracionar lá, que a gente falou, poxa, vamos fazer um site. Começou a vender, a Carol falou, Dom, usa um influenciador também. E a gente contratou e bombou de vender e tal. Mas a gente nasceu ali em marketplace e a gente tem visto, né, esse movimento de muitas marcas de moda. Esses dias mesmo eu parei para pesquisar ali e eu vi marcas como Hugo Boss, Ralph Lauren, Lacoste... dentro do Mercado Livre. Eu consumo muito no Mercado Livre. Às vezes eu comprar um presente, uma coisa porque eu sei que a entrega vai ser rápida e é um site que eu confio. Eu acho que não é uma coisa fácil para a nossa marca. Primeiro que a gente tem que ter todo esse cuidadinho. Pensa que quando a gente falou sobre a mala, a forma como a peça tem que ser embrulhada e tal, a gente não vende só a peça, né? E a peça em si já é muito especial. Ela já tem um valor por si só, do tecido, do botão e tal, isso é tudo muito esse cuidado. Então, a partir do momento que você abre assim, pelo menos para um segmento como o nosso, eu acho mais difícil, eu acho mais complicado, perde-se um pouco o controle. A gente nunca pensou Eu também acho, viu? Eu também acho. Pela experiência. O pessoal me pergunta às vezes, mas meu produto é mais premium, você acha que vai fazer sentido o marketplace? E na maioria das vezes eu falo que eu não via problema, mas vocês desenhando, né, como que é a operação, o cuidado que vocês têm, o tipo a persona, né, realmente eu não... não estou afirmando, mas eu também não enxergo. Porque a gente tem todo esse... Por exemplo, a nossa equipe é toda treinada para chegar na casa da cliente. Claro que às vezes a gente tem nossos erros. Outro dia o e-commerce mandou uma foto de uma caixa
que foi entregue na casa da cliente, a caixa rasgada, e é uma casa que a gente faz tudo lacrado, com a nossa etiqueta, tudo certinho, rasgado, e além disso, acho que caiu água e manchou a peça. Poxa. É uma coisa que foi um caso que a gente teve em todo esse tempo de e-commerce. Você imagina quando sai do nosso controle, o que pode acontecer? Também dá uma denengrida E na a gente marca, tem essa assim. dificuldade Sim. do controle. Então, a gente vê no site que a gente vende muito bem no Rio de Janeiro. Daí, a gente tem sempre proposta. Vocês têm que abrir uma loja aqui no Rio. Olha, Só que como a gente cuida de tudo isso, cuida de todas as operações, para a gente é muito difícil crescer em escala. A gente, pela demanda, a gente consegue aumentar a linha de produção, mas é difícil porque a gente tem medo do nosso cuidado. Então, ou a gente teria que pedir para alguém cuidar dessa parte, para a gente não... Nossa alma não sair do... Porque hoje em dia, como eu falei, já é mais difícil a dedicação para o momento de criação. A gente usa final de semana e férias. Então, a gente tem essa preocupação. Dá vontade de abrir várias lojas. Porque, assim, a demanda, eu não tenho dúvida que em muitos lugares uma loja da Miss Ia dar muito certo, né? Daria muito certo. Mas como que a gente cuida de tudo isso? Então, a gente ainda tem medo de perder... Um pouquinho medo de perder o controle. Mas eu acredito que talvez no futuro, se a gente conseguir organizar muito bem... Eu não digo nem não para uma proposta se tivesse, mas a gente sempre tem essa preocupação de não de perder um pouquinho o cuidado, mas para tudo se dá um jeito, né? E também, assim, olhando, né, para canais, o próprio e-commerce que vocês já estão e tem resultado, tem muito para crescer também, né? Tem. Além Muito das cresce, lojas. assim, as gente metas percebeu... que a gente dá, a gente às vezes acha, vamos forçar, vamos dar essa meta, porque vai dar. Quando a gente vê, duplicou, né? E o que eu sinto também é que o site ele precisa estar bem abastecido. Então, no começo, a gente teve um pouco de medo do estoque do site. Tem que ter muito estoque no site. Porque estoque é dinheiro parado. E não pode sobrar. E a coleção, ela fica... Acabou a coleção, aquele produto, ele não tem como você vender de novo por aquele preço. Então, a gente tinha medo de produzir demais e sobrar demais. E agora a gente já vai entendendo a demanda, já está um pouco mais confiante, então a gente vai produzindo mais. E a gente percebe que um site bem abastecido... Vende mais, assim, né? Vende muito Porque vocês também mais. daí conseguem trabalhar campanhas. Porque se Isso. também não tem muito estoque, vocês seguram o marketing, segura a campanha. Então, é esse desafio, né? Eu lembro porque eu passei por isso na minha marca também. Há uns 3 anos atrás, a gente ainda tinha um estoque reduzido. Então, a gente ficava assim, faço uma ação mais agressiva, divulgo para mais gente ou seguro? O que eu faço? E a gente teve, no nosso caso, uma história de uma foto que a gente chamava de foto misteriosa. A gente patrocinou uma foto no Instagram e aquela foto, as pessoas entravam no site, não tinha mais aquela peça que estava sendo patrocinada, mas elas compravam outra peça. A agência falava pra gente, o que acontece? Eu não sei dizer se é o fundo que está combinando com a cor da peça, Mas tá atraindo gente. Tá um case de sucesso isso e a gente não pode tirar essa campanha Quando do a ar. gente Aí a gente tirava, falava, perdia e voltava. Aí a gente falava, vamos tirar essa campanha do ar, porque não tem como. Isso é mentira, gente. A gente tá divulgando uma coisa e as pessoas mandavam mensagem ali. Não sei se vocês já viram isso, tipo, Não tem. às vezes eu entro em alguma foto e eu falo, gente, mas não tem essa peça para vender. Aí eu penso, é a campanha misteriosa. Deve ser igual a nossa. É a foto misteriosa. Por quê? Porque aquilo gerava venda pra gente e nem tinha aquela peça, que aquela peça era da coleção passada, mas foi ficando aquilo, a gente não conseguia tirar do ar, porque aquilo dava muito resultado. E E a gente não falava, sabia nem tira explicar. eles, calma, meninas, nem tudo é assim, a gente Mas não a gente pode. passa por isso. Às vezes, por exemplo, tem campanha de aniversário que dá certo. Aí o aniversário já acabou, aí o time não, mas não posso desligar a campanha. Ó, o aniversário da Denavi tem em abril. A gente está completando na marca de suplemento 2 anos. Ano passado, quando a gente fez o aniversário, eu lembro que eles criaram um criativo ali, né, no time de criação, e eles subiram essa campanha e começou a performar assim muito bem, muito bem. A gente foi tirar esse criativo só em novembro para Black Friday, porque eu falei, velho, agora não dá mais, né? Só que a gente olhava e às vezes uns clientes reclamavam, poxa, mas né, não era campanha do aniversário, não era só no mês do aniversário, em abril, a gente já está em agosto e tal. Só que, assim, frente ao resultado que trazia... Era essa a nossa forma. Deixa era mais aceitável. um pouco, deixa mais um Era pouco. aceitável aquelas reclamações. E Tati, Sil, a gente tem uma pergunta aqui da casa pra gente fechar. Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Porque, assim, eu achei legal que vocês comentaram o quão amadora... ou amadoras, né, no bom sentido, vocês começaram sem ter uma formação de administração, de como estruturar uma empresa e tal. E eu entendo que essa é a realidade da maioria das pessoas, né? Eu também. Eu lembro que eu fui
que eu comecei a vender e o pessoal falava, Doni, como que você está fazendo com a parte de imposto? Eu falei, não sei, acho que eu nunca recebi imposto. Né? Por onde que eu vou receber? Né? E assim, quando você vê, tem uma dívida ali para você pagar. Agora, como que vocês se capacitaram? Não. Onde que vocês buscaram formação ou preparação? Foi ler algum tipo de material, de livro? Foi fazer algum curso? Foi escutar algum podcast? Como que vocês se profissionalizaram? Eu acho que um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. E também como na nossa área, assim, tem coisa que é muito intuitiva, que a gente já sabe, que é da nossa área, que é da nossa essência, que a gente vai atrás. Por exemplo, a gente tem que contratar um advogado tributarista para determinada coisa. A gente foi, setorizando, assim, sabe? Então, a gente tem um advogado tributarista, a gente tem Só voltando um pouquinho, acho que no começo a gente se privou muito, a gente não ficou anos sem tirar um salário no comecinho. E a gente vendia e guardava. A gente nunca fez extravagâncias. Claro que hoje a gente pode contratar. Naquela época a gente guardava muito e a gente corria atrás de tudo, buscando informações. Eu acho que mais do que ler e pesquisar, a gente perguntava muito. Então, eu estava em algum almoço, alguém me falava, aconteceu isso. Aí então me ajuda. E eu ligava, a gente nunca teve vergonha de perguntar. Nunca. E a gente sempre foi muito pé no chão. E como a gente tinha medo, então a gente foi crescendo com um investimento que a gente tinha guardado, muito aos poucos. Então não vamos investir tudo, desde o site, né? Desde tudo, assim, a gente sempre começou com passos, porque a gente falava, o tombo vai ser menor. Se a gente começar muito alto, o tombo vai ser maior. Então vamos começar aqui se a gente cair, o tombo vai machucar, mas não vai quebrar. Então a gente teve sempre essa linha, né? E eu acho que até hoje a gente é assim, né? Mas chega um momento que, assim, a gente não dá conta de tudo. Não tem como. Você precisa pedir ajuda, né? E o pedir ajuda é você contratar alguém ali que é especializado naquela área. Então, a gente está no momento que, assim, não tem como. A gente precisa. Então, tem parceiros que vão ajudando a gente. Então, a empresa de planejamento, que ajuda a gente em todo o planejamento da empresa. Aí tem o advogado tributarista, que ajuda a gente a entender por que a gente está pagando isso. Porque tem horas que a gente olha o que a gente tem que pagar e a gente fala, não é possível, não vai sobreviver assim, com esse imposto. Então, a gente senta com o advogado tributarista que explica, olha, isso dá para a gente fazer desse jeito, isso é correto fazer dessa maneira, né? E vai tentando entender e a gente vai contratando essas pessoas para tentar ajudar, porque é o que a gente estava conversando antes. Quando você tem uma empresa de moda, você faz de tudo, assim, mas o que menos você faz é realmente ali vestir, trabalhar com moda, né? Porque você gere pessoas, muitas pessoas, você fica ali gerindo sempre, né? A sua equipe ali do escritório. Você tem que gerir a da loja, então, né? E os fornecedores. Que é super desafiador, porque o fornecedor não tem o seu time, a sua pressa, né? Exato. Então, você precisa controlar tudo isso, E se ele atrasar com a entrega de tecido, ele vai ter... Assim, nós vamos estar brigando com ele. Se a gente atrasar a produção, a gente vai ter muitas multimarcas brigando com a gente vai ter um atraso no lançamento da coleção. Então, a gente tem eu falo que a gente tem milhões de pepinos diários, né? Assim, é admirável o empresário ou empresária dono de uma marca de moda. Porque tem um nível de complexidade a mais, né, na operação de vocês, que eu fico imaginando, assim... Como que você cria, como que você escala nesse modelo de negócio? Porque, por exemplo, aqui em suplementos eu faço um pedido, eu recebo em 15 dias. O meu ciclo médio de giro é 50 dias. E eu recebo em 10 dias, meu prazo médio de recebimento. E-commerce é um pouco mais rápido, marketplace é um pouco mais devagar, o médio é 10 dias. Ou seja, em 60 dias ou 65 dias, eu já recebi por tudo que eu comprei e vendi, sendo que eu começo a pagar com 90 dias. Ou seja, exatamente, a gente consegue fomentar esse crescimento e se alavancar com dinheiro de fornecedor, no português bem claro. E moda, eu enxergo que é praticamente o contrário, né? Que você, para fazer uma coleção, que vocês falaram que, né, é semanal, mas vocês têm que comprar o tecido com uma baita antecedência, e aí depois que você vai trabalhar a venda, essa gestão de fluxo de caixa é bem mais desafiadora. Eu acho que esse foi um dos maiores
problemas que a gente já teve, fluxo de caixa, o nosso cash flow. A gente compra o tecido 6 meses antes de lançar, no mínimo, 6 meses antes de lançar uma coleção. Muitas vezes a gente tem que comprar antes de vender para o atacado. Porque ele é exclusivo, se a gente não comprar, depois acaba. A gente já começa a pagar o tecido. Aí a gente... Depois que a gente, né, distribui, faz a grade, quantas peças a gente vai produzir de cada, a gente passa para as oficinas de costura, que a gente tem que pagar praticamente à vista. As oficinas maiores a gente consegue prazo, mas quando é costureira ou cortadora, a gente tem que pagar à vista. Né? E aí a gente vai receber essa mercadoria depois de 40 dias e a gente começa a vender e recebe em até 5 vezes, 6 vezes, que a cliente parcela. Então, o cash flow é uma loucura. Então, a gente tem que... Assim, eu lembro que o nosso primeiro desafio foi quando a gente aumentou a coleção, que a gente começou a crescer e a gente falou, meu Deus, a gente não vai conseguir. É muito dinheiro no estoque, porque né? Porque você começa na frente e você demora muito para receber. Então, tem que estar muito saudável o cash flow para você aumentar um pouco sua coleção e não ter um impacto. É real, assim, super real e é legal pontuar isso, porque eu falo por mim, eu sou dos que tem vontade de crescer rápido, né, que tem pressa, tenho um perfil um pouco mais arrojado. E claro que todo mundo quer crescer rápido, né? Agora tem que tomar muito cuidado, porque se isso não for muito bem planejado, é muito fácil de dar problema. Né? E a gente passou ali na marca de suplementos ali, os primeiros 7 meses, assim, foi uma loucura, que eu lembro que a gente faturou ali R$5.000 no primeiro mês, aí no segundo 15, aí no terceiro 35, aí no quarto 110, 290, 600 e alguma coisa, 1.200. Então, no 7º mês, a gente já estava faturando mais de R$1 milhão mensal. E eu estava no carro estacionando ali, o rapaz estava perguntando, cara, eu vi sobre o crescimento de você, como que você fez isso? Eu falei, meu amigo, foi caótico, né? Por quê? Porque, assim, para você crescer a estrutura da empresa e time, né, para expedição, para aguentar o aumento do volume de pedido e time de atendimento por conta do volume de mensagem que chega e estoque, né? Porque como a gente cresceu bastante ali no Mercado Livre, uma curiosidade do Mercado Livre é que para você crescer as vendas lá dentro, ele te pede para você manter em estoque o dobro do volume de venda dos últimos 30 dias. Tá. Então, assim, se você está vendendo 500 mil por mês, você tem que ter 1. Se você está vendendo 1, você tem que ter 2. Só que para você ter 2 lá e manter, você tem que ter 2 e você tem que ter mais 1 sendo produzido. Então, você tem que ter 3 em estoque. E se o dinheiro está no estoque, é onde que ele não está, no meu caixa. Né? Então, assim, por vários momentos, sorte que um dos meus sócios, eu brinco, né, no bom sentido, ele é roleiro. Que ele dá um jeito de arrumar dinheiro assim, não, passa um cartão de crédito, não, fala com o banco, não, eu converso com a gerente aqui, pega com a Factor e tal. E foi ele que ajudou a gente ali nessa fase. Mas, de fato, essa questão é o principal motivo que faz com que esse grande volume de empresas quebrem, né? Na maioria das vezes é fluxo de caixa. É isso, e também acho que gestão de estoque. Você falou um ponto que é muito importante. A gente, como começou a fazer gestão de estoque, mudou também um pouco a dinâmica da marca. Porque você faz uma liquidação, até uma peça 10%, 2 peças 20%, 3 peças 30%. Você está vendendo o que a cliente quer comprar. Quando você entende que as peças têm maior em estoque, você deveria dar mais desconto, e o que você tem menos no estoque, você dá menos desconto, você começa a analisar seu estoque, tanto na hora da venda, quanto no pós-venda, na liquidação, a dinâmica vira outra. Porque essa parte, eu também acho que foi uma mudança muito importante. Foi muito importante quando a gente começou a analisar o estoque e ver o que sobra mais. Então, quando a gente está numa coleção vigente, a gente está desenhando a outra, a gente está na loja. Meninas, como é que está sendo essa modelagem nova que está aí? Vamos produzir mais? Aumenta a quantidade? A cliente já entendeu? Ou está muito conceitual ainda? E a gente sempre vai analisando. Está vendendo bem? Não está vendendo bem? Posso produzir mais? Não posso? Legal. E eu acho que esse perfil, acho que tem uma coisa do perfil também que tem que ser um pouco arrojado, assim, sabe? Você tem que acreditar e ir. Aí você vai fazendo errado, você tem que medir, assim, qual o tombo que você vai tomar, mas, assim, tem que ser um pouco arrojado. Você tem que acreditar e vender para os outros. Senão você não assim, sai do lugar, né? Eu não conheço um perfil
de dono de empresa que começou só delegando. Vai lá, faz tal coisa, faz você. Tem que ser mão na massa. Você estava falando isso, eu estava lembrando que a gente pede para o pessoal da produção. Faz um favor, manda um áudio para a oficina tal, fala com ela que a gente precisa disso por causa disso, disso, disso. Tal. Ela fala, tá, não, me dá aí que eu faço. Quando vê, a gente tá ali. Não, Carol, aí delega, quando eu vejo, eu tô... Deixa que eu falo. Tá, por quê? Porque tem essa coisa... Não, pode deixar que eu faço acontecer, sabe? Então, eu acho que esse perfil também de realmente acreditar. Se você acredita que aquele produto é muito bom, que o preço também equivale ao produto que você está vendendo, você vai acreditando naquilo, toda a comunicação, tudo que você vai fazendo é para vender aquele produto. E a gente também acredita que toda a coleção a gente tem que crescer X%. Então, e não é só crescer, tem que aumentar um pouco a produção. Né? É de passinho em passinho, mas toda a coleção a gente tem que crescer. Então, não adianta só produzir mais. A gente tem que ter um plano. O que a gente vai fazer para vender mais? Quais são as metas? Tá bom, vamos ver se essa meta é viável ou não é viável, mas já vamos trabalhar com esses números. E tem um ponto muito importante no que você falou também, que é um desafio. Assim, normalmente os perfis não só arrojados, mas executores também, tem um pouco... Eu falo, tem o ônus e o bônus, porque quando você executa e você pega ali a ligação e faz e mostra, você mostra para o time que é possível fazer. Então, acaba que você cria uma cultura de que não existem nãos e que é possível fazer, porque senão você vai lá e faz. Total. E aí as pessoas vêm junto com vocês. Mas tem uma linha tênue também, e eu falo porque eu sou essa pessoa, entre você realmente falar assim, olha, aqui eu solto e aqui deixa eles fazerem e acontecer, e se preocupar um pouco menos. Porque eu falo, eu delego, mas eu me preocupo. Aí é uma loucura, a gente se fala... Solta, aprende, A gente se fala das 6 da manhã à meia-noite, assim, lembra uma coisa, Tati, aquilo, eu tô insegura, aquilo, vamos fazer aquilo. Eu tive uma ideia agora, eu tava dirigindo, eu vi um filme, eu pensei na... É uma loucura. É uma cabeça borbulhando o tempo inteiro. Que fala assim, você tem que ter tempo pra pensar, tempo pra criar, concordo, mas ao mesmo tempo, quando a gente também tira um pouquinho dessa nossa energia, então tem que aprender a balancear ela, porque você tira a energia da execução, não acontece igual. Você sabe que poderia ser mais, poderia vender mais, poderia dar um melhor resultado, só que isso também vai exigir mais do empreendedor. Isso vai atrasar um pouco, né, no médio e longo prazo, porque às vezes você resolve na hora, só que às vezes você está atrapalhando o desenvolvimento do funcionário, do colaborador, que eventualmente vai dominar aquilo lá e vai te deixar livre, né, para poder fazer outras coisas. Tá? Mas esse perfil arrojado é interessante. O amigo que eu comentei ali, que está bombando ali nas mentorias, ele veio nos encontrar ali até para dar algumas dicas por conta da imersão que a gente vai fazer. E na hora que ele viu ali tudo que a gente estava fazendo, ele, meu Deus, Dom. E aqui entre nós, aliás, né, aqui entre nós, né? Até o momento está dando um baita prejuízo aí esse primeiro evento. Mas tudo bem, a gente vê, é o primeiro, né, é o começo de uma construção, de um negócio que, enfim, vai ser muito maior e tal. E ele falou, Dom, eu falei para você começar a fazer algumas mentorias, e aí depois você fazer um negócio pequeno para 20 pessoas e tal. Ele falou, cara, você está colocando 100 pessoas no evento, você está trazendo o Rony da Reserva, o Lázaro do Carmo, a Mari da Max Titânio lá, que é a empresa de faturamento bilionário, da Salve também, que é outra gigante, a Cadiveu e tal. Aí eu falei, cara, eu não consigo fazer devagar desse jeito. E no final das contas vai acelerar muito a curva de aprendizado. É verdade, né? Porque com certeza. Assim, já estamos errando tudo que tem que errar, já estamos entendendo tudo que tem que mudar. E o próximo a gente já vai muito mais preparado, né? Muito bom isso. Legal. Quer fazer a pergunta da casa? Vou puxar, gente. A gente tem uma pergunta sempre final da casa. Essa é uma pergunta mais pessoal para vocês. A gente sabe que muitas pessoas, muitas mulheres, né, no caso de vocês, tentam empreender, principalmente no mercado de moda, no mercado de luxo, que são mercados sedutores e não conseguem e não têm o sucesso que vocês têm. Então, o que vocês fizeram e fazem de diferente como característica, personalidade, Tati e seu? Olha, eu acho que a gente, desde o começo, nunca olhou para o vizinho. Nunca ficou apreciando a maçã do vizinho. A gente sempre focou no nosso. Legal. Sempre. Em momentos bons e momentos ruins. A gente já teve vizinhos de peso e a gente focava na nossa verdade. E nossa meta é essa. Eu lembro quando a gente passeava no shopping com eles apresentando lojas para a gente abrir. Essa aqui fatura não sei quanto, essa fatura não sei quanto. A gente falava, calma, um dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E a gente focava no que a gente tinha que fazer. Legal. Nossa, mas eles contrataram essa pessoa, essa assessoria. Calma, a gente sempre teve a nossa verdade e a gente olhava
pra gente. Então, vamos focar. A gente errou por conta disso, a gente acertou por conta disso. Vamos focar na gente. Então, eu acho que isso sempre foi muito importante. Porque, claro, tem histórias lindas, adoro ouvir histórias. Aprendo muito ouvindo as histórias. Sou fã de ouvir podcasts de empreendedores maravilhosos, mas sem se comparar, aprendendo, focando no nosso. Né? Eu ia falar isso. Se conecta com a sua essência, sabe? Isso é o mais importante, porque tudo aquilo que vem de dentro e você passa para o outro, é sempre verdadeiro. Porque é verdadeiro para você e você fala com propriedade. Você não precisa ficar estudando. Então, a gente vem aqui para o podcast, eu estou contando a nossa realidade, aquilo que você fez. E quando você faz isso, você faz de forma confortável. Eu não estou aqui decorando, eu não estou... Então, assim, quando você decide trabalhar com alguma coisa, olha para aquilo que você realmente gosta, para qual o seu potencial, né? Então, você vai fazer bolo, hoje está na moda bolo com cobertura. Você gosta de bolo com cobertura? Você vai conseguir falar que o bolo com cobertura é um produto que você consome? Faça aquilo que você realmente, né, gosta, acredita, que você tem em casa, que você consome. E é isso que a gente sempre faz. Essa história, por exemplo, da roupa conjunto, do dia para a noite, isso surgiu para a gente no momento onde a gente fazia a faculdade e que a gente emendava o nosso trabalho e emendava com a nossa saída à noite e tal. Então, assim, não dava tempo de ir para casa, se trocar, para mudar a roupinha. Tal. Não tinha como. Então, essa foi a nossa verdade. E a gente foi construindo isso e hoje tem isso. Hoje eu tô com uma roupa que se eu tô com um sapato mais para dia, mas se eu sair à noite com essa roupa, eu só vou trocar a bolsa, trocar o acessório, abro um pouco a camisa, viro um pouco aqui, tá? Né? E aí você consegue usar essa mesma roupa à noite. Então, essa foi a nossa verdade. E é engraçado que hoje, quando a gente abre o caixa 10 horas da noite, a gente recebe o caixa e todo dia a gente acompanha as vendas do site, a gente recebe do site, a gente recebe da loja e a gente olha assim, quando eu pego meu celular para falar, Tati, olha o que a gente vendeu hoje. Ela está digitando a mesma coisa. A gente fala, simultâneo. Ela está dando print. É um processo. Eu ia até te falar, é um processo. Foi um processo, sabe? Porque assim, não é uma mágica. A gente não saiu de X para o que a gente vende hoje numa mágica. É um processo, é um treinamento, mas a gente fica muito feliz porque a gente vê o resultado nas vendas, né? Então, as vendas não param de crescer, graças a Deus, mas E muito legal a história de vocês, porque a gente falou ali antes de começar, aliás, eu puxei aqui na abertura, que já não é fácil você conseguir se destacar e construir um resultado acima da média. Agora, mais raro ainda é você conseguir crescer e manter. Né? É fato que são poucas histórias com esse tempo de vida, né? 19 anos aí no mercado e crescendo cada vez mais. Muito legal. Última pergunta. A gente falou de puxar, né? Por quê? Como que é a pergunta? A gente não ensaiou essa. A gente só teve um insight esses dias e a gente conversou. Poxa, vamos pedir para os convidados comentarem do podcast. O porquê importante acompanhar um podcast como esse, né? O que vocês veem de valor, principalmente para quem tem uma marca. Nossa, eu acho que você sempre que você escutar um podcast, tem alguns pontos que vão ficar em você, né? Eu, pelo menos, eu escuto, eu falo, gente, um podcast de 1 hora, tem alguns pontos que eu falo, nossa, eles foram muito importantes, eles me ensinaram, eles mexeram em algum lugarzinho aqui que eu já quero começar a fazer igual, ou mudar o que eu já faço. Então, eu acho que todas as histórias têm pontos fortes, pontos fracos, e a gente tem muito que aprender. Acho que hoje a gente contou um pouquinho só, mas se a gente ficasse o dia inteiro, dava para contar muitas histórias que eu acho que as pessoas podem acabar falando, nossa, eu já fiz assim, se eu tivesse feito desse outro jeito, né? E acaba que é uma troca muito boa, muito gostosa. Eu amo ouvir podcast, eu acho muito enriquecedora, adoro. E eu acho que é se conectar com a história do outro, né? Essa coisa de se conectar com a história do outro, de entender que ninguém nasce grande, né? E teve uma coisa que, quando a gente começou, a gente não tinha ninguém que trabalhasse com moda. A gente não conseguia escutar de ninguém. Isso faz muita falta. Se fosse hoje, eu falo para quem estiver começando, vai atrás, escuta a história do outro, porque a gente aprende muito. Essa história da nota fiscal,
Gente, é uma coisa que hoje em dia, né, numa conversa, num bate-papo assim, a gente saberia. É muito mais fácil. Então, você aprende muito. Sempre tem alguma coisa ali que você fala, nossa, isso é a gente importante. teve a oportunidade de, na escola das nossas filhas, né, falar com as alunas que estão querendo fazer faculdade de moda. E eu acho que a gente chegou ali falando assim, como a gente não teve ninguém que falou nada pra gente, hoje em dia você coloca podcast moda, como começar, o empreendedor de sucesso, você começa a acessar e você escuta muita coisa, né? Um material muito bom. A gente falou, perguntem, passem por todas as áreas, né, que vocês puderem. Começa contando botão, ou trabalhando numa tecelagem, ou numa estamparia para ver como o tecido é estampado. Mergulha por todos os caminhos, porque hoje você tem essa oportunidade e em algum lugar o seu coração vai bater mais forte. E quando bater, você vai se especializando, vai indo mais fundo, porque hoje em dia tem muitas áreas, né? Tudo tem, você pode ouvir sobre todos os temas, né? Então, eu acho que a gente pode falar muita coisa que a gente gostaria de ter ouvido. E ouvindo o podcast é um pouco isso. Você escolhe o tema e você pode ouvir e aprender coisas que você nunca, né, ouviu. Com as histórias, com os erros e os acertos, né, de muitos anos. Sil, Tati, a gente quer muito agradecer vocês pela entrega genuína, por compartilhar conhecimentos, histórias e pedir para a galera de casa compartilhar muito esse episódio, não deixarem de se inscrever aqui no canal, que toda terça às 19 sai um novo episódio, sempre empreendedores feras nessa mesa compartilhando genuinamente para vocês. Então se inscrevam e deixem qualquer dúvida aqui nos comentários que a gente está sempre aqui com vocês. E para quem quiser conhecer a Missing Cloth, onde que eles podem encontrar elas? No Cidade Jardim, com certeza, porque a experiência presencial a gente acha que é a melhor de todas, mas temos o WhatsApp, o Instagram, dá para perguntar direto no Instagram, tem o site, e quem for de São Paulo, principalmente de São Paulo, a gente também entrega no interior, pedir uma malinha. Eu já tava aqui com a malinha na cabeça. Tô vendo a Carol com essa malinha. Não achem que a gente vai entregar só a camisa que você pediu. A malinha vem várias coresinhas, vários conjuntos. Isso é ótimo. E a gente deixa o link aqui também na descrição. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. A gente que agradece. Missing Cloth, um beijo em Brasil. Aê.